mais do meio para o fim da reunião, nós tratamos bastante a respeito desse exame. Nós encontramos no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E antes nós falamos um pouco também a respeito de indignamente. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Nós comentamos um pouco a respeito dessa responsabilidade individual quando o assunto é a ceia do Senhor. Nós sabemos que é algo que nós individualmente fazemos para o Senhor na questão da ceia. Essa ocupação que temos que ter com o Senhor Jesus na semana, na nossa jornada aqui, nos ocuparmos cada vez mais com o nosso Senhor, para que também possamos chegar nesse momento aqui da ceia, termos essa entrega, podemos dizer, a pessoa do Senhor Jesus, que é o centro dessa reunião. E com isso não nos ocuparmos conosco, e muito menos também termos uma atitude indigna dessa posição agora que ocupamos, conquistada pela obra do Senhor Jesus. Todos os salvos, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, que o aceitaram, pode assim estar participando desse momento, a ceia do Senhor. Claro, salvo aquilo que nós já estudamos, quando o assunto era a mesa, a respeito do mal moral, doutrinário também, da associação, caso com respeito das confusões eclesiásticas que tem. A todos os salvos têm esse direito conquistado pelo Senhor Jesus de participar da sua mesa ou da ceia. Mas podemos ter ações ou atitudes indignas. Ele conquistou para nós essa posição, mas podemos ter atitudes indignas. E era isso que estava ocorrendo com os crentes em Corinto. Paulo, no início da carta, fala que eles foram agraciados com todos os dons, eles receberam algo divino, algo maravilhoso. Fala da posição deles, mas nós podemos ver que eles não estavam correspondendo com a posição a qual o Senhor assim conquistou. E havia esse grave problema dessa ação a qual eles tinham quanto a respeito da ceia do Senhor. Então podiam ter ações indignas, atos indignos, não correspondendo com essa vocação celestial, com essa posição agora que temos no Senhor Jesus. Então entra esse exame. E foi comentado que temos que assim fazer com a luz da palavra de Deus. Por isso que é importante também nós temos esse contato com a palavra, para que possamos, através da luz da palavra de Deus, conhecimento da vontade de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos, como quer que nós venhamos a andar, possamos assim fazer esse autoexame, esse julgamento. Porque se assim não fizer, e tomar essa ação indigna, uma conduta indigna, e não discernir, como fala aqui no final do 29, não discernindo o corpo do Senhor, podemos ver o que pode ocorrer no versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes,
E também dizem muitos que dormem. Senhor Jesus, diante de uma enfermidade, lá no Evangelho de João, conhecemos a respeito de Lázaro, e disse que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Tivemos uma ocasião, então, que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte. Também tem outra enfermidade, ele cego também. Os pais, não foi os pais que pecaram, mas aquela enfermidade também era para a glória de Deus, para que o Senhor Jesus fosse assim, tivesse o destaque. Mas aqui nós temos essa enfermidade, essa fraqueza, como diz aqui no versículo 30, muitos fracos e doentes, e agora esses que dormem por causa de atitude, de ações abrevianas, ações da falta do autoexame, do julgamento sobre a luz, com a luz da palavra de Deus, então se encontravam nesse estado. A tradução, tem a tradução que meus irmãos já citaram bastante, a tradução literal. Ele fala desse versículo e diz que muitos, ele fala no versículo 29, versículo 30, porque isso, entre os muitos estão fracos e enfermos, e boa parte está dormindo. Boa parte está dormindo. Não sabemos, pelo menos eu não sei a quantidade de crentes que tinham lá, mas nos leva a pensar que as ações deles eram totalmente contrárias ao que a palavra de Deus tinha demonstrado, então Deus havia agido em juízo, tinha julgado. Mas o que isso tem para nós hoje? Fala muita coisa para nós. Qual é a nossa conduta, como nós temos tratado quanto a respeito da ceia do Senhor, mesa do Senhor, quanto a respeito do Senhor Jesus, porque nós vemos aqui o senhorio de Cristo, porque tem tantas vezes que nos fala de Senhor, e qual é a nossa conduta. Porque não queremos somente conhecer e saber como era o andar dos crentes em Corinto, o porquê estava ocorrendo, mas nós queremos, sim, o que pode, a ação para nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida consagrada ao Senhor, e aquilo que não está correto venha estar alinhado com o coração de Deus, com o coração do Senhor Jesus, então tenhamos a vida consagrada a Ele para honrá-lo. E especialmente nessa parte onde nós estamos estudando, faz referência à ceia do Senhor. Lembrando que nós estamos aqui em 1 Coríntios 11, um capítulo que começa assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. De fato eu vos louvo, porque em tudo lembrais de mim, e retendo as tradições como vos entreguei. Nós lembramos que Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, teve revelações que nenhum outro teve, e o legado de Paulo é o que ele também chama em outro lugar de meu evangelho, um monte de ensinamentos que diz respeito à complementação do fundamento que está posto, que é a morte do Senhor Jesus. E nós temos dois mistérios que ele está enfatizando aqui nesse capítulo. Primeiro, a ordem da criação, que é uma coisa importante para Deus, Cristo, cabeça, e agora aqui a morte do Senhor, manifesta, proclamada na mesa do Senhor, dando o partir do pão. E a morte do Senhor é algo que podemos discernir que é precioso para Deus, até mesmo porque nós vemos lá no Apocalipse, lá no futuro, o Cordeiro como centro lá do evento, e o Cordeiro é como morto. Então a morte do Senhor é algo relevante para Deus, algo que tem grande valor para Ele. E deve ter valor para nós também. O fato de termos diante de nós esse emblema
o, o, o corpo do Senhor Jesus, simbolizado no sangue e no vinho, é algo muito especial que eu devo valorizar bastante, principalmente porque o Senhor Jesus, ele está pessoalmente presente no meio da congregação reunida, e nós temos um encontro pessoal, por assim dizer, com ele, com aquele que nós amamos, e nós o agradecemos por ele ter tentado na morte. Lembramos da sua morte e, ao mesmo tempo, nós agradecemos, e isso é possível porque ele está vivo em nosso meio. Aqui no caso dos coríntios, o que eles fizeram errado com a ceia do Senhor, com a mesa do Senhor, com a ceia do Senhor, perdão, é que eles perderam de vista o significado do pão e do vinho, ou do cálice do pão. E isso também pode acontecer conosco. Nós podemos entrar numa rotina e perder de vista o significado do pão e do cálice. Tomamos dos emblemas sem pensar nada nisso, sem ter nenhuma relação de pensamento com o Senhor. E podemos também nos atinar que, de repente, estamos no caminho errado. Podemos confessar isso a Deus repetidas vezes, que nós então temos tido presente com os nossos pensamentos. E, graças a Deus, Deus sabe que isso pode acontecer. Então, nós podemos também, de nossa parte, fazer mau uso, poder não dar o valor a esse memorial do Senhor Jesus, que é praticado na ceia do Senhor. Isso é uma coisa, mas podemos também fazer mau uso, podemos fazer profanação dessa instituição, e isso para Deus é inaceitável. Podemos, como fizeram os coríntios aqui, o caso do erro deles foi que eles fizeram da ceia uma ocasião para satisfazer sua sede e satisfazer sua fome. E isso foi a participação indigna que eles fizeram. Não quer dizer que a pessoa que está tomando parte é digna ou indigna em si, até mesmo porque em Colossenses 1, versículo 12, nós temos um versículo especial que fala assim, vou tentar achar agora, Colossenses 1, versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos da luz. Deus nos fez idôneos. Então, nós somos, todos como crentes, estamos teoricamente idôneos para participar. Agora, se tem pecado na minha vida e na sua, então isso que não foi confessado, isso constitui também da nossa parte uma participação indigna. E o sentido aqui desse trecho aqui é nos advertir de sermos indiferentes, de sermos levianos à participação do corpo e do sangue do Senhor Jesus, e assim nós fazemos nos culpados desses elementos. Repito, o erro que estava principalmente aqui dos coríntios, que eles não perderam de vista o significado real do evento. Eles reduziram a ceia do Senhor a uma ceia de confraternização e ainda se permitiram excessos. Isso foi a parte indigna que eles fizeram. Nós também podemos chegar ao ponto de estarmos domingo após domingo nos reunindo, mas nossos pensamentos não estão reverentes diante do Senhor. Nós temos muitas coisas na nossa vida que nós prestamos reverência. Por exemplo, quando no evento se toca o hino nacional, nós somos reverentes ao mesmo, pomos a mão no peito. Isso é inerente à questão. E a mesma coisa com a mesa do Senhor, com a ceia do Senhor, perdão. A ceia do Senhor é uma entidade muito cara para Deus, e Deus quer revelar que nós demos a ela o devido valor, o apreço que ela merece. Achei muito interessante essas colocações, porque desde o início da carta nós
logo tomamos conhecimento dos graves problemas que estavam acontecendo ali. Mas é interessante que é somente quando chega na questão da ceia do Senhor que nós encontramos o que encontramos no versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. No versículo 27, ele diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue e do corpo, do sangue do Senhor. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. No versículo 28, ele continua dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Na tradução literária, diz: e assim coma do pão, coma o pão e beba o cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe juízo. Come e bebe juízo. Nós não vemos essa manifestação tão severa até que cheguemos aqui. E creio que realmente o ponto fundamental que eles estavam falhando era realmente, de fato, a falta de reverência em relação à ceia do Senhor, como já foi mencionado, o preço pago pela nossa salvação, ou seja, todos os nossos pecados foram julgados no Senhor Jesus, e é por isso que nós recebemos o perdão dos pecados. Então, realmente, não se trata tanto da questão de dizer que nós seríamos indignos. Já foi lido lá em Colossenses capítulo 1, que Deus nos fez idôneos. Então, é pela dignidade do Senhor Jesus. Fomos lavados e purificados pelo seu sangue precioso. Agora, como se faz, então, como o ato de comer e o ato de beber que então, se torna indigno. Se eu estou procedendo por ocasião da ceia do Senhor de maneira irreverente, não discernindo o corpo do Senhor. Evidentemente, o não discernir o corpo do Senhor significa, na prática, e aí estou falando o que eu entendo, significa na prática que eu posso estar sendo irreverente, mas sou salvo. Eu cometi esse e aquele pecado em relação a este momento, mas, afinal de contas, o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, então está tudo certo, eu não vou ser julgado na eternidade por isso. Bom, certamente na eternidade não serei julgado, mas a falta de julgamento pessoal, evidentemente, me expõe diretamente ao juízo, quando isto está ligado com a ceia, porque isso está ligado com a ceia do Senhor, aonde eu estou manifestando no comer o pão e beber o cálice, estou anunciando a morte do Senhor, estou lembrando da sua morte sobre a cruz, não é sobre a vida do Senhor Jesus, não é sobre o seu ministério público, não é sobre a sua ressurreição, mas é sobre a sua morte. Então, seria um contrassenso eu dizer que estou lembrando a morte do Senhor Jesus, anunciando a morte do Senhor Jesus, e sendo indiferente em relação aos meus próprios erros. Então, realmente, isto é algo muito sério. Os irmãos têm falado muito bem já sobre esse problema que havia ali em Corinto, né, que fica claro aqui no capítulo 11, sobre eles estarem usando aquele momento
da celebração ali da ceia do Senhor para uma confraternização ou algo, uma refeição comum, enfim, e deixando, portanto, de lado o significado real e mais importante daquele símbolo, né? No entanto, eu ainda creio que existe um outro ponto, né? Nós, quando viemos estudando essa carta, vimos lá em alguns capítulos anteriores que haviam graves problemas ali em Corinto. No capítulo 5, temos um grave problema de ordem moral. De alguém que não deveria estar na comunhão prática dos irmãos ali, por algo muito grave que havia feito, e que, no entanto, não tinha sido tirado do meio deles. Portanto, nós podemos concluir que esse irmão do capítulo 5, aquele homem mencionado ali no capítulo 5, ele vinha participando normalmente do partir do pão, até pelo menos que o dia em que eles receberam essa carta. E aí, a partir do momento que eles receberam essa carta, eles trataram do caso daquele irmão, e aquele caso foi julgado e aquele irmão foi tirado do meio, né? Mas nós podemos claramente perceber que até aquele momento, aquele irmão continuava participando normalmente do partir do pão, ainda que a sua condição moral não permitisse isso, né? Mas os coríntios não haviam conseguido tratar do caso dele. Lá no capítulo 5, no versículo 12 e 13, Paulo fala sobre isso, repreendendo os coríntios, né? Ele diz: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, havia alguém que, a meu ver, por uma questão moral, comia e bebia indignamente, né? Eu creio que, nesse caso específico, né, o significado aqui de comer e beber indignamente não entra em conflito com isso que os irmãos falaram, né? Porque uma vez que nós pertencemos ao Senhor, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus como Salvador, Ele nos torna dignos. Nós agora passamos a ser dignos nele, né? No entanto, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, Paulo fala de um outro tipo de dignidade, digamos assim. Ele diz lá, Efésios 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então, nós somos dignos porque o Senhor com sua obra na cruz, nos deu essa dignidade, né? Lá em Colossenses, o versículo que foi lido diz que o Pai nos tornou idôneos. E, no entanto, agora nós temos que andar de modo digno, né? Isso tem um outro significado, tem um significado relacionado não à nossa posição celestial, mas ao nosso estado. O nosso estado deve ser um estado de dignidade, ou um andar em dignidade, em conformidade com essa vocação, com esse chamado. E então eu creio que ali em Corinto, para além desses problemas do versículo 11, do capítulo 11, né, de aquelas pessoas estarem fazendo ali aquela refeição enfim, não discernindo ali o corpo do Senhor naquele comportamento deles, também haviam pessoas que estavam participando da mesa da ceia do Senhor, que não deveriam estar, porque eram moralmente reprováveis, né? E
nesse sentido, né, eu creio que os próximos versículos, eles dão uma boa indicação. A partir do versículo 30, né, que já tem sido falado, diz que por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Há alguns que interpretam essas expressões como um sentido espiritual, como se o apóstolo estivesse aqui se referindo à fraqueza e doença espiritual, ou mesmo ao sono, a um sono espiritual. Mas eu creio que também podemos compreender aqui, ou devemos compreender aqui, como no sentido físico mesmo, né? Então, era como se ele estivesse dizendo que muitos ali, em função de não estarem comendo e bebendo dignamente, estavam fracos e doentes no sentido físico, e também se refere a alguns que já haviam morrido. Se pensamos dessa forma, então talvez isso tenha conexão com o que o apóstolo João disse na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo a partir do versículo 16. Ele diz: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida, àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e é pecado que não é para a morte. Portanto, quer me parecer que existem certos tipos de pecado, ou talvez a forma como lidamos com o pecado, se nós não confessamos, enfim, não nos fazemos esse autoexame e não permitimos também que a igreja tome conhecimento e nos julgue, é possível que se chegue a essa condição final, né, da morte física como uma forma de juízo. Então, talvez algumas doenças físicas ali em Corinto, de alguns irmãos, poderia indicar que havia um comer e beber indigno por parte de alguns. E eu creio que isso faz sentido, porque a partir do versículo seguinte, então, a partir do versículo 31, 32, Paulo vai falar sobre o que acontece quando nós não julgamos a nós mesmos, né? Se nós não fazemos esse autoexame, ou melhor, se nós fizéssemos esse autoexame, não seríamos julgados. E se esse julgamento ele deveria ser feito pela Irmandade, pela própria igreja. E se ele também não é feito pela igreja, então poderá ser feito pelo Senhor, pelo próprio Deus. Além dessa situação mencionada pelo Maicon agora, do capítulo 5, essa imoralidade que estava no seio da igreja de Corinto, e que também é um perigo real hoje nos testemunhos da igreja. Creio que podemos acrescentar ainda um assunto que é tratado amplamente nos capítulos anteriores e especialmente no capítulo 10, a idolatria, essa mistura que os coríntios fizeram. E isso também é um verdadeiro perigo, provavelmente mais ainda do que a imoralidade para qualquer um de nós. E então, se aplicamos esses ensinos aqui do capítulo 11, acerca de comer e beber indignamente, também a questão da idolatria, creio que achamos vários pontos que dizem respeito a nós hoje também. Eu queria ainda destacar duas coisas. Primeiro, essa palavra condenação, no versículo 29, não
não é a melhor tradução, como acho que foi o César que leu agora há pouco. A palavra mais correta é juízo. A condenação já é a execução final do veredito ou da sentença. Mas aqui é o juízo. Nós atraímos o juízo do Senhor ao comer e beber indignamente. E a palavra discernir, no mesmo versículo 29, e julgar a nós mesmos, no 31, é a mesma palavra, que significa julgar também, fazer distinção, discernir os motivos do coração. Com isso já percebemos que não se trata de julgar apenas as ações, aquilo que é visível. Nós temos que ir mais fundo, temos que discernir, julgar, fazer uma clara distinção, separar os motivos que levam a tal ação. Ou seja, que aqui também já chegamos a um ponto bem mais profundo do que no caso específico dos coríntios, que tinham aí uma série de situações anômalas ou desordenadas, e que, portanto, tiveram que ouvir essa repreensão do apóstolo. Se discernimos, julgamos os motivos, é muito mais do que apenas as ações. E ainda a respeito do versículo 30, essa hipótese que o Michael mencionou, que alguns acreditam tratar-se de uma fraqueza espiritual, um sono espiritual, me parece que não faz sentido nenhum. Porque o comer e beber indignamente já é um sinal claro de uma fraqueza, de uma doença espiritual. Não estamos sadios espiritualmente ao fazer isso. E então somos julgados. E somos julgados com mais fraqueza, com mais doença espiritual ou sono espiritual. Creio que dá para perceber que não há lógica nesse raciocínio. E também, primeiramente, temos que tomar o texto tal como ele é. E o que diz aqui, literalmente, textualmente? Fracos e doentes, e muitos dormem, ou morreram. Então, me parece que não devemos deixar-nos enganar por algumas suposições que eventualmente possam estar circulando no meio cristão. Qualquer um que leva a ceia do Senhor a sério, ele vai examinar a si mesmo. O autoexame é uma necessidade. Mas por que isso? Como isso funciona? Quando nós lembramos da dignidade dessa instituição da ceia do Senhor, lembramos que o Senhor está presente pessoalmente ali. Nós vamos encontrar o Senhor nessa reunião. Então nós nos tornamos imediatamente conscientes da sua santidade e no fato de Ele sabe tudo a nosso respeito. Isso nos vai dar certamente temor. Como poder olhar nos olhos dele sem preconceito. Então, o Senhor Jesus mesmo fala em o Senhor não, o apóstolo fala em 1 João 3, que vou ler agora.
1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não sabemos se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, já para o futuro, isso também funciona. O fato de nós estarmos cientes que nós vamos encontrar o Senhor, isso nos leva a nos purificar de toda impureza. O próprio Senhor Jesus também falou em Mateus 5, se você estiver indo para oferecer um sacrifício e tem alguma encrenca com algum irmão, vai primeiro e resolve essa encrenca, e depois oferece ao altar. Então, a necessidade de autoexame está embutida também no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, não devemos deixar de passar o cálice, deixar de participar da ceia do Senhor, que é o cristão que está em voga aqui, a participação na ceia do Senhor, por causa de motivos meus, de falhas minhas. Eu estou dando mais valor às minhas falhas do que aos direitos do Senhor. Outro versículo que também enfatiza, estamos tratando aqui da participação literal da mesa do Senhor, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo, discernir a instituição da mesa da ceia do Senhor. Ele falou ainda no versículo 24. O Senhor partiu, deu graças e partiu dizendo, isso é o meu corpo. Então o corpo que está em questão aqui é a participação na ceia do Senhor, são os emblemas, o pão e o vinho, a ceia memorial. Então, nós podemos e devemos fazer autoexame geral, não só por causa da participação do momento, mas também no nosso estado espiritual, acabamos de ouvir isso. Mas lembramos que aqui está em ênfase discernir o corpo, discernir a instituição da ceia do Senhor, discernir que esse é um momento que é de extrema relevância para o Senhor e para Deus também. E isso nos faz entender, por exemplo, que o João, quando estava escrevendo na carta dele, estava em espírito no dia do Senhor. Provavelmente ele estava sabendo que os irmãos estavam se reunindo naquela hora e ele estava ausente. Isso deve nos fazer dar um apreço muito mais profundo a essa instituição e sempre nos fazer presentes. Temos até mesmo que a instrução aqui não é faltar. Inclusive, nas circunstâncias da vida, não devemos ser livianos para deixar de participar por causa de uma viagem ou trocar isso por um outro programa. O Senhor está esperando que nós façamos isso cada primeiro dia da semana em memória dele, anunciando a morte dele. Isso faz com que nós entendamos que isso é um momento solene e de grande respeito que devemos conceder a essa instituição. Bem que é necessário dizer que no versículo 28 que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, este autoexame que é de responsabilidade pessoal, ele é justamente para identificar e tratar aquilo que está errado. Eu creio que esta é a razão pela qual ele pode dizer, no restante do versículo, que diz, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que estou querendo dizer? Estou querendo dizer, como já foi mencionado, por exemplo, o capítulo 5, que fala daquele irmão com problema moral, ele precisava julgar o pecado, e a razão do julgamento é justamente o fato de tratar. Não poderia simplesmente identificar que está errado, não tomar uma decisão e continuar comendo o pão e o cálice. Estou falando isto porque
nós temos ouvido os irmãos enfatizarem bastante que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, quer dizer, não é para deixar de comer o pão e não é para deixar de beber o cálice. Não é para deixar no sentido, né, não é no sentido de simplesmente eu estou em pecado, mas eu tenho algo para resolver, para tratar diante de Deus, mas eu vou tratar mais adiante, eu vou continuar comendo o pão e o cálice e depois eu resolvo isso. Então, creio que não é nesse sentido, né? Creio que esse exemplo do capítulo 5, ele é um bom exemplo para esse tema, né? O que se esperava daquele irmão é que ele examinasse a si mesmo, identificasse ali o seu pecado, se arrependesse, confessasse e abandonasse o pecado. E continuasse, então, a partir dessa confissão, desse abandono do pecado, continuasse comendo e bebendo. Então, esse examine-se a si mesmo, ele não é simplesmente identifique o pecado, mas identifique e trate o pecado, né? Julgue-se a si mesmo, né? É exatamente isso que eu creio que o irmão César está dizendo. O que aconteceu ali foi que aquele irmão, ele não fez isso, ele não fez o examine-se, né? Ele não julgava o seu próprio pecado, a sua própria condição. Não tendo feito isso, cabia à igreja julgar, mas a igreja também não julgou. E, por fim, se também coube ao apóstolo Paulo orientá-los, né, mas se eles não tivessem julgado, se aquela situação se mantivesse, certamente Deus julgaria, né? Então, eu creio que esse caso ele é emblemático, né? Aquele homem deveria julgar-se a si mesmo, corrigindo assim o seu pecado, a sua situação, e continuar participando agora sob uma nova condição, uma condição sem a continuidade do pecado, né? Não tendo feito isso, cabia à igreja fazer. A igreja também não fez, até certo ponto. Depois que foi corrigida pelo apóstolo, depois que foi exortada pelo apóstolo, aí a igreja fez aquela correção, tratou, né, julgou o caso, mas se não tivesse feito, então certamente Deus julgaria. Mas, Michael, veja que interessante que também no capítulo 5 está enfatizada a instituição, a ceia do Senhor. Ele diz, por isso celebremos a festa. Ou seja, por em última instância, é isso que é o pensamento prevalente no raciocínio da Sagrada Escritura aqui apresentado. Desculpa, mas quando fala da festa, é da festa dos pães ázimos. Não se trata da ceia nem da mesa, e sim justamente da nossa conduta, da nossa vida. A festa dos pães ázimos durava 7 dias, de um sábado até outro, ou seja, um tempo completo, e isso aponta justamente para a nossa vida, para a conduta da nossa vida.